Noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caserna, essa série de lives em que eu entrevisto ex-militares de carreira que deram baixa para seguir o propósito que definiram para suas vidas. E essas pessoas, elas compartilham aqui conosco esse processo tão delicado, tão desafiador, chamado transição de carreira, não é mesmo? Hoje eu vou ter o imenso prazer de entrevistar o Gessé, ele que é delegado da Polícia Civil do estado do Pará. Tudo bom, Gessé? Tudo bem? Boa Tudo bem. noite. Então, Gessé, primeiramente, muito obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui compartilhando a sua história, compartilhando a sua jornada. Eu sei que hoje o tempo é uma moeda muito valiosa, então obrigado pelo seu tempo disponibilizado aí. Nada. Agradeço o convite também. Então, beleza, vamos lá. Gessé, primeiro eu gosto de começar pela sua escolha na carreira militar, né? Então, para as pessoas entenderem esse processo de transição, como foi que ele ocorreu. Então, eu queria que você trouxesse inicialmente como foi o seu processo para ingressar na carreira militar. Era o seu sonho ser militar, o sonho dos seus pais? Como foi esse seu ingresso, né, no militarismo? Bom, eu ingressei no militarismo pela Marinha, foi no ano de 2011. Assim, eu tinha aquele sonho de criança, né? Essas atividades militares, elas são muito difundidas na mídia, no cinema. No nosso dia a dia, a gente sempre vê o pessoal, os militares, fardados, prestando um serviço para a sociedade. A gente, enquanto criança, adolescente, a gente passa a se encantar pelaquela imagem que a gente cria, né? Sempre um pessoal com muita postura, um pessoal muito educado, muito profissional. E aquilo, muitas vezes, desperta uma vontade na criança e no adolescente. E a partir daí, no decorrer da minha vida, eu fui alimentando essa vontade. Na minha adolescência, quando eu fiquei sabendo que era o acesso ao cargo, na maioria das vezes era por meio de concurso público, e eu sempre ouvia falar na minha infância que concurso público era algo muito bom para a pessoa, né, pela questão de estabilidade, a questão financeira, que geralmente são cargos que pagam bem, pagam, na maioria das vezes, melhor do que na iniciativa privada. E aquilo foi uma junção de fatores que foram se somando para formar a minha vontade e a minha decisão de seguir para esse rumo. Entendi. Você considera que os seus pais assim interferiram de alguma forma nessa escolha? Olha, meus pais, eles foram bem neutros. Eles não me incentivavam e nem me desincentivavam, porque assim, eu não tenho militares na família, certo? E os pais da gente, eles sempre têm receio quanto à atividade, porque querendo ou não, é uma atividade que tenha um grau de periculosidade, é uma atividade de dedicação integral, exclusiva. Você muitas vezes vai se deslocar em todo o território nacional, às vezes até para fora do país. Então, assim, eles aceitavam e ficavam meio neutros. Eles queriam incentivar, assim, porque era a minha vontade. Mas eles tinham um certo receio, aquele receio de pai e mãe. Mas eles nunca pediram. Eles diziam que estavam comigo e se fosse minha escolha, eles iriam estar comigo. Que legal. Como é que deu? Que legal. E na época, Gessé, você chegou a pesquisar muita coisa a respeito da carreira militar? Ou foi isso que você foi criando, foi uma construção de fato? Não, então, eu não pesquisei nada, na verdade. O que eu tinha era o senso comum. O senso comum de que a gente vai vendo no decorrer da nossa infância e adolescência. A gente vai vendo ali como que as coisas são. Mas eu ainda não tinha aquele discernimento de pesquisar, me inteirar. Até porque isso foi no início ali de 2010, 2009, mais ou menos, 2008. Eu estava me interessando, né? Que eu estava me interessando por essa área, que eu estava por volta ali dos 17, 16 anos. E naquela época, o acesso à internet, ele ainda era muito mais restrito que hoje em dia. Exatamente, nem parece, né? A gente fala assim, nossa, parece que mas mudou muito, realmente. Exatamente, avançou muito rápido. E naquela época, assim, eu sou do interior do Ceará, né? Então eu sou bem humilde. Aquela época, para a gente ter acesso a um computador, para a gente ter acesso à internet, era algo muito difícil. Então, assim, eu nem sabia que eu tinha como pesquisar isso. Depois que eu fui já chegando ali na casa dos 17, ali, aí eu já fui começando a me inteirar mais. Aí que eu fui conversando com amigos, dando uma pesquisada de leve, mas não tinha muito acesso à informação. Tanto é que o meu primeiro concurso ele foi para soldado, né, para marinheiro, Marinha do Brasil. E eu só vim dentro da Marinha, quando eu já era concursado dentro da Marinha, que eu vim saber que existia concurso para sargento e para oficial. Olha só.
tinha ideia de como é que funcionava esse grau hierárquico, os acessos aos cargos que eram por diferentes concursos. Eu não tinha, eu era um adolescente querendo me encontrar na vida, pegar meu lugar ali ao sol e arrumar uma profissão. Aí o que eu fiquei sabendo foi o concurso de marinheiro, que foi por meio de um amigo. Marinheiro e fuzileiro naval, eu fiz os dois. Entendi. Aí, foi no ano de 2010 que eu prestei esse concurso e consegui passar. Em 2011 eu ingressei. Quando eu ingressei na Marinha, para ser soldado marinheiro, né, que chama assim, eu passei para fuzileiro naval também, só que eu não fui porque o curso era no Rio. Entendi. E para Marinha o curso era em Fortaleza, eu podia fazer em Fortaleza. Eu optei por ficar em Fortaleza. O meu universo se expandiu. Aí você entendeu. Passei acesso à informação, a informação de muita gente. Entendi. Legal. E você, quando você teve acesso a essa informação a respeito de grau hierárquico, de outras opções, né? Você cogitou somente a aeronáutica? Você cogitou, e na aeronáutica você cogitou realmente o curso de sargento ou você cogitou a questão do oficialato também? Não, então, o pessoal que era aí da minha classe hierárquica, né, que eram os outros marinheiros, a nossa visão era, poxa, oficialato, ele é inalcançável pra gente. Nós somos apertados. Então, quer tirar sargento. Entendi. Tava um degrau ali acima. Entendi. Oficialato a gente não vislumbrava muito porque pra gente era algo fora da nossa realidade, né? A nossa cabeça era muito fechada, de adolescente ali, tá? A gente estava entrando na fase adulta, né? A gente estava ainda expandindo nossos horizontes. Então, eu passei a ver, eu vi que existia o concurso da EAR e da ESA, a sargento do Exército e para sargento da Aeronáutica. Ainda no ano de 2011, quando eu tinha entrado na Marinha, eu prestei concurso para a ESA e para a EAR. Entendi. Aí eu consegui aprovação nos dois, aí fui fazendo etapas e acabei optando pela EAR por indicação de amigos, né? Eu sempre quis muita parte operacional, a parte de infantaria. Aí, a princípio, eu estava inclinado para o Exército. Mas aí o pessoal foi me falando que na aeronáutica também tinha infantaria, que eu poderia ser operacional também, poderia fazer cursos operacionais, essas coisas. Então, eu acabei indo, de fato, para a aeronáutica. Legal, entendi, perfeito. E o que te levou, Gessé, ao longo dessa jornada profissional, esse processo de autodescoberta? Porque nada mais é do que isso, né? Com certeza o profissional, ele vai se descobrindo ao longo do caminho, conforme ele vai vivenciando ali as coisas. Como foi para você essa ideia de prestar um outro concurso? Depois que você ingressou ali na aeronáutica, se formou, como foi essa ideia, né? Olha, é uma história longa. Porque, assim, quando eu me formei na EAR, em São Paulo, em 2014, eu peguei a minha transferência para Porto Velho, para Rondônia. Entendi. Quando eu cheguei em Rondônia, aí eu tive um baque assim, grande da realidade, porque quando a gente está no curso de formação, a gente tem aquela convivência muito fraterna entre os amigos de alojamento. É uma bolha, né? Isso, muita companhia, muita coisa para fazer, a gente praticamente não para pensar. Quando eu formei, aí eu botei o pé no chão. Eu parei, eu me vi sozinho em Porto Velho, com alguns poucos amigos que tinham ido para lá também. E eu me vi longe da minha família, sozinho na cidade, e aí o início foi um pouco complicado. Aí eu resolvi estudar para voltar para minha terra. Meu foco inicial era estudar para passar no outro concurso. Inicialmente eu visei o concurso do INSS, Tribunal de Contas do Estado também do Ceará. Eu prestei esse concurso. Aí isso foi no ano de 2015 ainda. E aí nesse mesmo ano de 2015 eu prestei o concurso do INSS, mas eu continuei estudando e aguardando o resultado, porque demora, né? Até sair, até ser chamado e tudo. E aí no ano de 2015 eu fiz ENEM. Então, aí quando eu fiz esses concursos lá em Porto Velho, eu continuei morando lá e exercendo a profissão. E eu fui me acostumando a Porto Velho. Entendi. E aí ENEM, consegui passar para Federal lá no curso de Direito. E aí eu fui me adaptando cada vez mais ao local, fazendo amigos, conhecendo pessoas, conhecendo o pessoal do quartel melhor. E eu fui gostando de lá. E aí em 2016, em novembro de 2016, quando o INSS me chamou, eu já não tinha mais interesse. Porque eu já estava cursando Direito lá e eu pensei o seguinte, não, eu vou dar um passo para trás agora para eu dar mais alguns para frente depois. Eu vou continuar meu curso de Direito. Quando finalmente eu decido o que é que eu faço um concurso para a carreira jurídica, que geralmente são concursos melhores. Sim. E isso mais para frente eu vejo. E foi exatamente o que eu fiz. Eu abri mão da nomeação do INSS e fiquei aguardando terminar meu curso de Direito, que eu terminei agora no final de 2021.
Legal. E dentro da carreira militar, que eu acabei pulando, né, essa pergunta, eu gosto sempre de fazer essa pergunta nas duas profissões, né, nas duas vertentes da transição. Então, dentro da carreira militar, quais eram os pontos, assim, que mais te incomodavam na carreira e os que você mais gostava, né, o que você olhava para a carreira e você falava, nossa, isso aqui vale a pena. Olha, assim, uma das coisas que sempre me deixou muito incomodado dentro da carreira militar foi o grau de desvalorização. Porque eu Uhum, considero que a carreira militar ela é subvalorizada. uhum, Porque, assim, lógico, se a gente comparar ao salário mínimo, por exemplo, o pessoal que é militar, geralmente o pessoal que é de carreira e tudo, o pessoal ganha bem. Só que se a gente colocar de acordo com as peculiaridades da profissão, a dedicação exclusiva e integral, a complexidade do cargo, as responsabilidades atribuídas, até mesmo pela Constituição Federal, que a Constituição ela estabelece que a remuneração do cargo ela vai ser proporcional às peculiaridades, à complexidade das atividades. A gente vê que o pessoal é mal pago. Não estou dizendo que eles não ganham o suficiente para viver uma vida digna, porque ganham. Tanto é que muita gente segue a carreira até o final dela. Não tem nenhum problema nisso. Mas, assim, eu considero que todos tinham que ganhar mais. Porque, por uhum. exemplo, fazendo aqui uma comparação. Vamos lá. Carreira de defensor público. Vamos para a carreira de defensor público. Em muitos estados, eles são extremamente bem remunerados já na carreira inicial. Delegados, promotores também. Muitas vezes ganham que um militar, um coronel já para o final da carreira, ele vai ganhar. Então, assim, o coronel, ele tem uma unidade militar inteira sob a responsabilidade dele. Ele tem diversas viaturas, diversas aeronaves, um patrimônio imenso no CPF, Gigantesco. gigantesco. Então, assim, é desproporcional. Lógico, a gente sabe que assim, as Forças Armadas, elas são da União. A União, ela abraça muitos gastos, até por ser o ente federativo que mais concentra atribuições. Então, assim, a União abraça muitos gastos. Então, ela acaba não conseguindo remunerar tão bem os seus servidores públicos, os seus funcionários públicos. Mas o fato de isso ser uma realidade que se impõe, porque a realidade ela se impõe. Claro, Não, ela fatos não deixam de ser fatos. a União ela não tem dinheiro suficiente para arcar com tudo que ela deveria arcar. Ela acaba remunerando mal o seu efetivo. Só que isso não obriga também a gente a permanecer. É aquela velha história. Está incomodado? Se retira. Com Né? certeza. Pode passar uma carreira toda ali Reclamando. falando mal, se maldizendo e permanecer. O problema, ele mora aí. Se você está descontente, mas está fazendo por onde sair e seguir outros rumos, show de bola. Se você está contente, quer ficar, seguir a carreira, show de bola também, tudo certo. Então é uma questão de escolha. Outra coisa que eu também me incomodava muito é porque, assim, o militarismo a instituição em si e os profissionais, né, porque a instituição é uma composição de profissionais, existem muitas preocupações com muitas coisas banais. Uhum. Né? No nosso dia a dia, existem muitas coisas, preocupações que não deveriam existir. Tanto é que isso acaba gerando perseguição, isso acaba gerando assédio moral, porque a gente sabe que existe muito dentro do quartel. Porque o poder ele é muito concentrado na mão de algumas pessoas. Então, essas pessoas passam a utilizar, em alguns momentos, eu nunca passei por isso, graças a Deus eu nunca passei por isso. Mas a gente vê isso acontecer. Claro. Então, a gente percebe que é um ambiente que você precisa ter um traquejo, precisa ter um jogo de cintura, porque existe margem no regulamento para que o dia a dia dos militares ele seja concentrado em coisas que não valem a pena. Cobranças necessárias, cobranças exageradas, enquanto o foco muitas vezes deveria ser outro. Né? E eu via muito isso também, isso me incomodava. E foi juntando tudo, eu fiquei pensando, cara, eu vou de fato resolver sair. Ah, tá, e a remuneração sim, me incentivou também, porque nos cargos de carreira era muito atrativa. Sim. Aí eu resolvi focar nesse cargo de carreira jurídica também por conta da remuneração, né, que eu considerava que ela é injusta e ainda acho injusta. Sim. Isso que você falou é perfeitamente bem colocado, né? Sobre você estar descontente, tudo bem, mas desde que você esteja fazendo algo para sair, né? Algo para se movimentar, para melhorar, porque muitas pessoas acontece muito isso e era algo que me incomodava também. Era, por exemplo, eu tirar serviço na guarda lá de comandante, tá com adjunto, uma pessoa mais antiga,
e ver que a pessoa tá reclamando um monte ali de tudo, de coisas desde quando ela entrou, por exemplo, e me deparar com aquilo ali e falar, caramba, a pessoa tá aqui há quantos anos? Sei lá, 20 anos, né? E tá reclamando. Então, essa questão realmente, não tô satisfeita, não tá legal, reconheço, e é o que você falou, não tem como ignorar a realidade, né? É a realidade, não tem muito o que fazer, e é saber lidar com ela, né? Realmente. E o que você gostava na carreira militar? Olha, eu gostava de muita coisa. Na verdade, eu gostava de mais coisas do que desgostava. Sim. Tanto que eu fiquei na carreira militar há 11 anos. Fiquei 11 anos. Assim, me proporcionou uma ascensão de vida enorme. Uhum. Eu vi uma família que a gente teve vezes que a gente acordou sem ter o que comer. A realidade foi essa. Então, assim, eu passei a ter uma remuneração que meu pai nunca teve, minha mãe nunca teve. Meu irmão foi ter muito tempo depois, a minha irmã também foi ter muito tempo depois. E eu já ali, já novo, na casa ali dos 20 anos, eu já tinha uma remuneração bacana. Então, assim, isso de início já me fez muito bem. A questão de uma rotina muito diferente. Você nunca vai ter uma rotina engessada. Uhum. Às vezes eu estava em Rondônia, às vezes eu estava no Acre, às vezes eu estava no Rio, às vezes eu estava, sei lá, cheguei até a ir para outro país também, por conta de missão que eu fui fazer na fronteira. Fui conhecer a Bolívia também, embora não tenha passado muito da fronteira, mas eu conheci. Então, assim, é uma profissão que ela te proporciona muitas experiências boas, muitas experiências. Fora também que esse grau de periculosidade, digamos assim, desde muito cedo ele já me atraía, porque eu tinha vontade de viver coisas diferentes. O jovem, ele tem, isso é muito natural. E eu queria viver isso. Eu queria, poxa, pegar uma arma, aprender a atirar, andar de helicóptero, andar de avião. E eu fiz tudo isso dentro das Forças Armadas. Legal. Muita coisa, andar em viatura operacional. Tudo isso foram sonhos que eu fui realizando dentro da aeronáutica, na Marinha também. Andei em navios de guerra. E isso era uma coisa que eu tinha vontade de fazer. Isso me agradava muito na profissão, o fato de a minha rotina ser sempre diversificada. De manhã eu estava fazendo papelada, burocra. À tarde eu estava numa viatura fazendo outro tipo de serviço, estava de missão em outro lugar. E, assim, lógico, quando você vai ficando mais antigo dentro da instituição, isso vai começando a ficar cansativo. No começo é tudo novidade, é maravilhoso, né? Exatamente. E me diz uma coisa, Gessé, como foi que você se sentiu quando você... Na verdade, vou fazer essa pergunta depois, né? Como foi que você chegou no concurso de delegado? Você comentou aí que estava concluindo o direito. Como foi que você chegou nesse concurso? Olha, então, a minha vida toda eu estudei para concurso, assim, né? Sempre eu só... Na verdade, assim, eu trabalho desde os 15 anos, eu trabalhava na iniciativa privada, assim, eu fui menor aprendiz, né? Trabalhei numa fábrica também aos 18, e depois foi só concurso. E eu já fazia o curso de Direito visando a concursos de carreira jurídica. Perfeito. Nos primeiros 5 semestres do curso, eu estava muito focado no jiu-jitsu. Foi um esporte que eu sempre pratiquei, né? Sempre não. Há algum tempo atrás eu praticava. Sim. E aí, quando foi mais ou menos ali por volta do 5º período, eu me machuquei. Eu sofri uma lesão no joelho. E ela me obrigou a parar com o jiu-jitsu por um tempo. Aí, como eu não sabia ficar parado, eu pensei assim, poxa, o tempo que eu estava dedicando ao jiu-jitsu, diariamente, eu vou voltar a estudar. Já estou no 5º período, estou na metade do curso. Se eu estudar daqui até o final do curso, eu já vou possivelmente terminar o curso aprovado para algum cargo jurídico. Legal. Pronto. Aí eu fiz isso. E eu estabeleci uma meta. Eu queria concluir o curso de Direito, aprovado, concurso público da área jurídica. Legal. Aí eu fiquei estudando. Os últimos 5 períodos eu trabalhava, fazia faculdade e estudava avulso em casa, sempre estudei em casa, por cursinho online, essas coisas. E eu consegui cumprir minha meta. No final do curso de Direito, quando eu colei grau, eu já estava aprovado para delegado aqui no Pará. Que legal. E no Norte. E aí eu fiquei só aguardando ser chamado. Deu tudo certo, deu tempo, colar grau, graças a Deus. Eu tinha receio de não dar tempo, mas deu. E aqui estou. Que problema difícil também, né? Que preocupação ruim. E qual foi, assim, o seu sentimento com a saída da Fábio?
Você foi direto para o concurso? Como foi esse sentimento? Direto, direto. Na verdade, eu tive que pegar uma licença, né, na aeronáutica para fazer o curso de formação para delegado aqui no Pará. E aí eu fiz o curso de formação e aí depois tive que me desligar da aeronáutica. Olha, o sentimento, na verdade, é uma sinergia de sentimentos. São uma mescla, né? São muitos sentimentos ao mesmo tempo. Porque você gosta da profissão, você, poxa, foi mais de 10 anos dedicado ali àquela farra, né? Às Forças Armadas. Muitos amigos. E é uma coisa que tá ficando para trás. Tipo assim, é aquela frase que diz, né? Todo fim de fase é o início de uma outra fase, né? Então, assim, era aquela ansiedade, aquele receio pelo novo desafio que estava para chegar, que é muito desafiador, diga-se de Com passagem. certeza. E também a alegria dos bons momentos vividos, das boas recordações. Eu saí feliz da aeronáutica, assim, eu não tenho mágoas. Uhum. Eu considero, até falo para meus amigos, que eu converso com eles até hoje, Deus colocou ótimas pessoas no meu caminho. Nunca tive problema com ninguém, nunca tive problema. Muito pelo contrário, eu cheguei aqui hoje porque as pessoas me ajudaram. Porque se as pessoas não tivessem me ajudado e tivessem me atrapalhado, que elas poderiam, se elas quisessem, eu teria chegado, porque eu não iria conseguir estudar, eu não iria conseguir fazer os concursos públicos. Muitas vezes eu tinha que viajar. Eu precisava me ausentar no final de semana, a gente tem que ter autorização. E as pessoas, elas me ajudavam. Lógico, tudo dentro da legalidade, mas elas me ajudavam. Ainda dentro da legalidade, elas poderiam me atrapalhar se elas quisessem. Com certeza. Graças a Deus. Então, assim, o sentimento foi muito bom, tanto do ciclo que estava se encerrando, quanto do ciclo que estava para começar. Que legal. E quanto tempo que durou o curso de formação de delegado? Olha, o curso de formação de Polícia Civil, diferentemente dos cursos militares, é um curso curto. Ele é muito intenso, mas é curto. O nosso aqui, ele deu 3 meses. 3 3 meses. meses. Foi. Perfeito. E você, como que você definiria o seu dia a dia hoje, né, na profissão como delegado? Olha, é um dia a dia que, assim, quando a gente está trabalhando, a gente... É muito dinâmico. Uma hora a gente está mexendo com papel, outra hora a gente está na rua, outra hora a PM está apresentando um flagrante, outra hora a gente está indo prender alguém em flagrante, outra hora a gente está indo para uma reunião no fórum, está indo para uma reunião com o Ministério Público. É muito, muito, muito dinâmico, muito mais que as Forças Armadas. E quando a gente está de folga, a gente trabalha também. A gente faz muito home office. Muito home office. Porque, assim, a demanda é muito alta. A demanda é muito alta. Então, é ilusório você achar que você só vai trabalhar quando você estiver na delegacia. Não vai. A não ser que você queira ser um profissional medíocre, que eu acho que ninguém quer. Não é? Aí você vai trabalhar um pouquinho em casa também. Lógico, quando você está na sua folga, você tem a flexibilidade. Ah, não, hoje eu vou trabalhar aqui só de manhã, ou então um pouquinho da tarde, ou então, tá pegando, tem muita coisa, então eu vou trabalhar o dia todo mesmo de folga. O importante é que você cumpra a sua missão, né? Pronto, é assim que funciona. E a média, assim, como você comentou, né, você acaba trabalhando várias vezes, né? Não tem essa questão de, só trabalho. Mas normalmente é por escala, essa escala é de quanto tempo? Olha, aqui no Pará, ele é um estado muito peculiar, porque se você observar o território geográfico do Pará, você vai ver que é um estado, salvo engano, é o segundo maior do Brasil, acho que só fica atrás do Amazonas. Tipo assim, é um estado de dimensões continentais. Se você pegar vários países da Europa e colocar dentro do Pará, vai caber, eles vão caber. Vai caber, com certeza. Assim, e assim, nós estamos dentro do poder executivo. E o poder executivo estadual, assim como o poder executivo federal, que é a União, enfrenta problemas de orçamento também. A Polícia Civil, ela nunca consegue ter o efetivo que precisa. O executivo, ele sempre enfrenta isso, porque o executivo, ele abraça muitas atribuições e o orçamento muitas vezes não dá. Então, assim, o nosso efetivo é reduzido, a nossa escala, a gente vai ficar se revezando e vai depender do local. Por exemplo, na delegacia que eu estou hoje, antes só tinha um delegado. E ele ficava... tipo assim, a delegacia que eu estou aqui, ela é de plantão, então ela funciona 24 horas. Ela funciona 24 horas. No horário de expediente, ela fica aberta ao público. E durante a noite, de madrugada, só recebe a apresentação da polícia. Só que o delegado que estava lotado aqui, sozinho,
ele, sozinho que eu digo assim, não tinha outro delegado, era só ele. Então ele ficava todos os dias do mês respondendo pela delegacia, independentemente se fosse de madrugada, de noite, durante o dia no expediente. Então era muito puxado. Agora, tem locais, aqui agora onde eu estou, estão sendo 2 delegados. Então a gente está revezando as semanas, entendeu? Um fica responsável 7 dias, 24 horas por dia. Na outra semana, o outro fica responsável 7 dias, 24 horas por dia. E na semana de folga é o que eu te falei, que a gente usa muito para fazer nossos relatórios, fazer nossas representações de medidas cautelares, prisão, busca e apreensão, essas coisas. Então, assim, é um trabalho muito puxado. A gente tem que ter... Porque muitas vezes você faz uma visualização do seu objetivo e você acha que vai ser só coisa boa, né? Flores. Mas também, sempre tem os pormenores também que você tem que considerar. Não, e é perfeito você ter trazido isso aqui, porque eu pergunto realmente quais são as dificuldades, as peculiaridades da profissão. Que é isso que você falou. A gente precisa ter um objetivo, ter uma meta profissional, com certeza, você tem um vislumbre ali, mas você tem que saber onde você está pisando, você tem que saber, né, o que vai acontecer ali. É por isso até que eu faço essas lives também, para as pessoas lidarem com a realidade da profissão. E nada melhor do que alguém que está vivenciando ali para poder trazer esse testemunho, né, literalmente, esse depoimento, esse feedback. E então você, assim, teria um limite de horas que você fala assim, nossa, eu trabalho no máximo isso aqui por dia? Porque você falou que a disponibilidade acaba sendo 24 horas, né, durante ali uma semana nesse revezamento. Mas no batente, assim, você fala, putz, trabalho X horas por dia. Olha, na semana que eu estou na delegacia, atualmente, é porque assim, eu comecei esse esquema de trabalho que eu te falei, eu comecei tem pouco tempo. Antes, na escala 4 por 72. Ah, sim. Agora eu comecei nesse esquema aqui com outro delegado, numa outra delegacia. Quando eu estou aqui na delegacia, eu trabalho o dia todo. Eu trabalho o dia todo e uma parte da noite também. Aí depois eu paro, vou descansar, às vezes eu dou uma saída na rua para comprar alguma coisa que precisa, às vezes eu como na rua, volto, vou dormir. Então, assim, são 7 dias bem intensos, bem intensos. Porque, assim, os 7 dias que a gente está na delegacia, então são os 7 dias que a gente vai ter que produzir muito. E em casa você dá uma reduzida, mas aí você vai resolver as pendências com mais calma. Então, assim, quando eu estou na delegacia, é o dia inteiro e uma parte da noite. E paro para descansar um pouco e dormir. Aí, se chegar a apresentação da PM, de madrugada, ou à noite, é o que a gente chama no quartel de azar militar, né? Aqui azar. Acontece. Ontem mesmo, na parte, era mais ou menos 11 horas, chegou uma apresentação da Polícia Militar e a gente teve que atender. Né? Porque a gente não vai se omitir, vai ter que atender. Então, assim, é o dia inteiro. É o dia inteiro. Isso é bom você trazer, porque é a realidade, né? Às vezes a pessoa, ela vislumbra o concurso ali, o cargo, e nem faz ideia, né? Ela pensa que ela vai entrar ali na delegacia, vai cumprir aquela escala ali básica e tal, e pronto, não tem nada para fazer em casa. Você já trouxe essa ideia que realmente tem relatórios, tem os documentos que você precisa emitir. E, Gessé, você costuma trabalhar muito feriados? Olha, é assim, isso é algo meu, certo? É algo meu. Eu sempre tive na minha cabeça, desde sempre, que o nosso corpo, né, o nosso organismo, ele não sabe o que é feriado, ele não sabe o que é final de semana, ele não sabe o que é dia de semana. A gente é que sabe. O nosso psicológico é que sabe. Então eu encaro todos os dias como iguais. Eu encaro assim, a não ser que eu tenha alguma coisa para fazer, algum evento com amigos, algum evento com a minha esposa, algum evento com a família. Aí beleza, é uma coisa que está marcada ali. Agora, se eu estiver em casa, eu vou levar minha rotina normal. Eu vou tirar um tempo para trabalhar, eu vou tirar um tempo para descansar, eu vou tirar um tempo para atividade física, que eu gosto bastante. Então a resposta é sim. Eu trabalho feriado, eu trabalho final de semana. Agora, lógico, nesses momentos de folga, de feriado, final de semana, que eu não estou respondendo pela delegacia, é algo mais flexível, é algo mais meu. Qual tipo de profissional eu quero ser? Eu quero ser um profissional com um bom rendimento? Quero. Então eu vou ter que trabalhar bastante na minha folga, mas é uma escolha minha. Claro. E se eu não trabalhar nada, aí eu vou ser um profissional ruim, porque eu vou deixar a coisa atrasar, eu vou deixar prazo atrasar. Então, assim, pelo menos um pouquinho você vai ter que trabalhar. Agora, se você quiser performar melhor, ser um melhor profissional, aí você vai ter que trabalhar mais. Com certeza. Eu até vi isso numa live outro dia, a pessoa falando justamente isso, né? Se você quer ir além, você tem que fazer o que a maioria não faz.
né? Tem que fazer diferente, tem que fazer a mais, né? O famoso extraordinário, né? O ordinário todo mundo já faz, é o comum, né? Tem que fazer o extra. E você se sente, Gessé, realizado profissionalmente hoje? Me sinto, eu me sinto. Na verdade, eu sempre me senti. Legal. Sempre não, né? Desde que eu entrei para as Forças Armadas. Sim. Quando eu estava na iniciativa privada, eu não me sentia. Porque eu não via uma prospecção boa para a minha vida. No meu último emprego da iniciativa privada, eu ganhava um salário mínimo, eu trabalhava de madrugada, eu não tinha tempo para nada praticamente, era muito puxado, e eu não tinha uma perspectiva de melhora. Então eu não estava realizado. Mas depois que eu consegui passar no concurso, que eu consegui ver uma projeção de carreira, que eu consegui ver uma possibilidade de melhora, de ascensão, aí eu passei a estar realizado. Só que assim, o fato de você estar realizado hoje não quer dizer que você não possa buscar evoluir, porque o ser humano ele tem que estar buscando evoluir, né? Ah, Hoje eu sou delegado, eu estou delegado, mas isso não significa que eu quero estacionar. exato. Eu quero dentro da Polícia Civil melhorar e para uma especializada. Eu quero fazer uma operação bacana na minha cidade aqui, porque eu estou vendo que existe uma problemática de crime muito em um sentido, eu preciso resolver isso. Eu quero, sei lá, aprender a investir melhor meu dinheiro. Eu quero melhorar na minha gestão financeira. Eu quero melhorar no relacionamento com a minha família. Então, assim, a gente sempre está evoluindo. Eu me sinto realizado, mas eu também sou uma pessoa que eu quero sempre estar melhorando. E eu acho que a gente tem que Com certeza, perfeito isso que você falou, eu concordo plenamente. Tem esse mito, né? Eu até falei sobre isso no post. Tem esse mito do profissional que se sente realizado, de que ele não pode buscar mais, não pode buscar além. E é o que você falou, eu estou delegado, né? Eu estou hoje aqui, mas isso não significa que eu não possa buscar algo melhor, né? E também não significa que eu não esteja realizado, satisfeito e bem com o que eu tenho hoje. Essa busca pelo desenvolvimento, ela é uma constante, né? A vida é isso, a vida é crescimento. E teve algum momento, Gessé, nessas dificuldades que você teve, que você pensou em desistir, seja na época dos estudos, conciliando trabalho, estudo, concurso, ou então depois de formado, já no cargo de delegado? Não, nunca pensei. Assim, existem os dias ruins, mas eu nunca pensei em desistir, não. Eu adaptei os planos, como é que a gente chama de ajustar as velas, né? Eu ajustei os métodos, mas pensar em desistir. Antes, eu estudava para oficial da PM. Aí, não é que eu desisti de estudar para oficial da PM, é porque eu passei a estudar para delegado. Então, assim, eu fui ajustando o plano. Sim. Mas não, me dei por vencido, não consegui, não. Legal. Muito bom trazer isso também, né? É difícil demais ter alguém que conseguiu alguma coisa, você perguntar e a pessoa falar, não, várias vezes eu queria desistir, nossa, não sei o quê. Não, porque você sabe, né? Se dedicando ali, estudando, uma hora vai chegar. É fazer até, né? Não é fazer para conseguir. Às vezes as pessoas têm muito isso, né? Eu vou fazer para conseguir. Aí eu fiz, não consegui, então eu já desisto. Mas é fazer até conseguir, né? E qual é, assim, dentro da sua profissão hoje, teria algum aspecto que, se você tivesse o poder, né, de mudar, quais aspectos, assim, que você mudaria dentro da sua profissão? Olha, assim, o cargo de delegado, ele padece de algumas falhas estruturais que deveriam ser corrigidas. Inclusive, já foram corrigidas no Ministério Público, já foram corrigidas no Judiciário, bem antigamente. Por exemplo, a questão das prerrogativas. O cargo de delegado ele não tem a prerrogativa da inamovibilidade, por exemplo, que é o fato de você estar lotado em um lugar e não poder ser dali removido. Você só vai poder ser removido de uma forma ali muito bem fundamentada, vai ter os requisitos legais. O cargo de delegado, não. Hoje, uma canetada, ele te remove. Entendi. Da tua cidade que tu tá para outra cidade. Então, isso gera o quê? Isso gera uma fragilidade do cargo. Por quê? Se você trabalha com investigação e você está submetido a uma fragilidade dessa, de repente, se você se meter numa investigação mais complicada, você pode simplesmente, por uma canetada de influência, ser removido da cidade. Entende? Então, isso é uma falha que eu considero, inclusive, desmotiva muitos delegados isso. Porque você se sente inseguro em alguns momentos, em algumas ações que você pode tomar. Outra coisa é a independência funcional. O delegado ele não tem uma independência funcional plena. Ele pode até ter uma independência funcional,
mas não em sua completude. É uma independência funcional um pouco frágil também, por quê? Até porque, por exemplo, a Constituição ela estabelece a independência funcional de outros cargos, como do juiz, do promotor. O delegado, assim, ele ainda é uma subordinação muito forte com o governo, por estar dentro da estrutura do Poder Executivo, né? Então, existem muitas influências. Então, é um cargo, assim, que poderia melhorar nesses aspectos da questão das prerrogativas, porque a gente sabe que é a prerrogativa do cargo que dá segurança para que o servidor público ele exerça a sua função de uma forma imparcial e de uma forma dentro da legalidade, sem medo. As prerrogativas que possibilitam isso. Por que o juiz ele tem a vitaliciedade? Por que o promotor ele tem a vitaliciedade? É porque ele é especial? Não, é porque muitas vezes ele vai precisar julgar um político. Ele vai precisar julgar um empresário milionário, muito influente na região. Pode dar uma canetadinha básica. Se ele não tiver a vitaliciedade, por exemplo, ele pode, nos bastidores ali, perder o cargo. Então, a Constituição, né, ela já se cercou desses cuidados justamente para pegando esses cargos e dando proteção a eles, porque sabe que vai mexer com coisa perigosa. E o delegado ainda tem algumas prerrogativas que ele não tem. Deveria ter. Perfeito. Em termos de renda, o ganho que você tem no começo da carreira, como funciona esse processo, essa progressão salarial para um delegado? Olha, assim, como o cargo de delegado ele é um cargo que cada estado tem a sua lei, cada estado tem a sua lei do cargo, né, da Polícia Civil, o Estatuto da Polícia Civil. Assim como tem o delegado federal também tem a lei que rege o cargo em âmbito federal. Isso vai variar de estado para estado. O Pará é um dos estados que paga melhor do Brasil, até por causa das peculiaridades que eu citei aqui anteriormente, né? É um estado afastado, no norte, uma dimensão territorial gigantesca. Muitas vezes tem gente que está a mais de 1.000 quilômetros da capital. Tem lugar que para chegar são dias e dias de barco. Nossa. É um estado que paga bem, mas é como eu estou te falando, a remuneração vai depender do estado que você conseguir passar. Entendeu? Perfeito. E vocês têm, dentro do cargo de delegado, tem classes para ver progressão salarial? Tem sim. Tem os cargos de delegados, acho que todos, acho que nem geralmente, acho que todos eles são divididos nessas classes, né? Aí muda a nomenclatura de um estado para outro, vai mudando a nomenclatura. Às vezes é classe 1, classe 2, classe 3, às vezes é classe A, classe B, às vezes é nível 1, e por aí vai. Mas aí vai tendo a progressão funcional, a progressão remuneratória. Alguns estados têm algumas vantagens, outros não. Varia muito de acordo com a legislação. Por exemplo, aqui no Pará, a gente ainda tem a questão do triênio, que a cada 3 anos de serviço que você presta ao Estado, você vai ter um adicional de uma porcentagem na sua remuneração. Aí a gente também tem a questão de pós-graduação. Se você for pós-graduado, pode ter até, acho que 3 pós-graduações e você vai aumentando um pouquinho também na sua remuneração. Isso no Pará. Vão ter outros estados que já não vão ter. E vão ter outros estados que vão ter, às vezes, vantagens melhores ainda. Então, depende do estado. E depende muito, então, é um conjunto, na verdade, né? Essa questão de progressão salarial, de tempo e especializações. Seria isso, né? Exatamente. Legal. E o patamar, né? O patamar salarial para um delegado no Pará. Você saberia dizer quanto que é? Olha, no Pará, aqui, se você entrar sem... Porque, assim, aqui, quando você já era servidor público, a cada 3 anos de serviço público que você já tinha, você já chega ganhando mais, porque aí você vai ter acesso a essa porcentagem a mais. Legal. A cada 3 anos que você já tiver de serviço público, te acrescenta 5% na tua remuneração. Legal. Agora, se você entrar sem nada, aqui o inicial eu acho que está líquido, está quase 16. Muito bom. Inicial, sem nada. Aí se você já tiver tempo de serviço público, se já tiver pós-graduação, aí vai aumentando na medida do tempo de serviço que você já tiver. Mas o inicial está beirando ali os 16 mil. Perfeito. O teto chega em quanto tempo, sabe dizer? Olha, eu nunca parei para ver a tabela da gente.
para ver assim com calma, porque como era uma coisa de longo prazo, eu nunca parei para estudar ali. Eu resolvi só entrar no cargo e exercer da melhor forma, mas eu não sei te dizer o tempo para chegar no final. Sem problemas. Em termos de competências, eu adoro essa parte também, né? Competências técnicas, competências emocionais também, né? Comportamentais, porque elas são necessárias em todas as profissões. Em termos de competências técnicas, quais que você considera essenciais, né, para exercer esse cargo de delegado, além da formação em direito, claro? Ó, competência técnica. Eu acho que a competência técnica você já vai adquirir muito no seu estudo para concurso, porque os concursos de delegado, eles focam muito em direito penal, processual penal, constitucional e administrativo. E é o que a gente usa muito, muito, muito no dia a dia. Então, se você passou no concurso, pressupõe-se que você estudou muito essas matérias, que elas são muito pesadas. Então, você tem que ser muito bom nessas 4 matérias. E tem que continuar estudando, porque o direito ele é um tipo de conhecimento que ele muda todo dia. Todo dia saem novos julgados, todo dia saem novas leis. O Brasil é um dos países que mais legisla no mundo todo. Então, a gente tem que estar se atualizando. Às vezes sai um crime novo, um tipo penal novo, às vezes um tipo penal que muda muita coisa e muito rápido. A própria Constituição, toda hora ela é emendada. Então, a gente tem que estar se atualizando. Ó. Você tem que ser muito bom nessas matérias e tem que procurar estar se atualizando. Aí, lógico, se você tiver disposição para fazer uma pós-graduação, mestrado e se aprofundando nesses temas, vai ser muito melhor. Essas competências técnicas, né, que você perguntou, Sim. lógico. Em termos de tiro, né, de prática, assim, vocês têm essa reciclagem com frequência ou parte de vocês também, tipo, eu quero desenvolver mais essa habilidade, vou ficar procurando fora porque a frequência que tem aqui dentro não é suficiente para mim? Era até o que eu já ia te falar também. É assim, às vezes, por exemplo, recentemente teve uma reciclagem para o pessoal que eles trocaram o armamento. O pessoal estava usando .40 e passou para 9mm um outro tipo de armamento. Aí eles tiveram uma instrução com esse armamento novo. Mas instruções periódicas de reciclagem não tem. Não tem. Pelo menos eu nunca vi. Então, assim, vai do profissional. Ele tem que ter na cabeça que ele é policial, a arma é a vida dele, é a garantia da segurança dele. E até porque nesse tipo de treinamento operacional que você busca fora, né, em instituições privadas, você não treina só atirar. Você treina também, tem outro tipo de instrução, de APH, né, que é o atendimento pré-hospitalar, treinamento de atenção, treinamento de como reagir em determinadas situações. Então não é só o tiro em si, mas na polícia, eu acho que não é só aqui não, acho que é a maioria das polícias civis. Porque no militarismo tem muito essa questão de o tiro periódico, né? Tem essas reciclagens, mas nas polícias civis, até onde eu sei, isso não existe uma frequência, uma padronização, não. É muito da pessoa. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Bom, é bom trazer isso também, porque às vezes a pessoa ela pensa, você policial, vou ter prática de tiro toda hora, né? Pela polícia, né? E não por conta. E em termos de habilidades assim que você considera essenciais para o seu dia a dia. Aí você pode dizer também habilidades comportamentais, por exemplo. Né? Você fala assim, cara, o cara tem que ter isso aqui para ser delegado. Supondo que tivesse que elencar, sabe? Olha, são muitas, porque é um cargo que ele exige muito da pessoa. Desde a gestão pessoal, tipo assim, das pessoas que você vai trabalhar, de saber lidar com todo mundo, né? Trabalhar todo mundo de forma respeitosa, entender que você não está... Porque muitas vezes as pessoas se colocam numa posição de liderança e acham que vão ser só servidas. E muitas vezes não, muitas vezes às vezes a gente vai mais servir do que ser servido, porque a gente vai ser quem resolve os problemas, a gente vai ser quem vai correr atrás das melhorias, quem tem que buscar as relações com os outros órgãos para melhorar a delegacia. Tem muito essa questão da gestão pessoal para lidar com o pessoal do efetivo, né? Questão da humanidade, empatia também com os populares. Saber, né, ouvir o popular, porque às vezes no interior do Pará, por exemplo, existe muita gente ainda que não tem uma instrução que você tem. Aí a pessoa não entende bem, acha que é de um jeito, não é. Aí você tem que explicar, tem que ter muita humanidade, paciência, tem que ter resiliência para não ficar pensando em desistir, como você falou, né? Porque, tipo assim, muita gente passa, entra no cargo e abandona. Acontece. Eu já vi alguns casos
recentes, inclusive. A pessoa não quer mais, não se encontrou na profissão, não se encontrou, achava que era uma coisa e era outra. Só que é aquilo, às vezes ela vai sair do cargo de delegado, vai para um outro, e achando que vai ser... Ela só vê o lado bom da moeda, né? Mas é isso aí que eu falo sobre as lives, é realmente isso. Você sentar para conversar com alguém, entender a profissão e saber também o lado de dentro, né? Que às vezes a pessoa só quer saber para fora, o salário, como é que é o dia a dia, não sei o quê, mas ela não para pensar. Às vezes ela é uma pessoa que ela ama a rotina. Então, como é que ela vai trabalhar num carro que nem o seu, que nem você comentou, né? A gente precisa desenvolver muitas essas habilidades. Porque, assim, a delegacia é um ambiente muito pesado. É um ambiente muito pesado. Ninguém chega na delegacia para te contar uma história legal. O pessoal só chega na delegacia te trazendo problema, e muitas vezes problemas graves. Às vezes chega uma mulher espancada, acabou de ser espancada pelo marido. Às vezes uma pessoa que acabou de ter a casa arrombada, foi feita refém, e acabou de conseguir soltar e ver. Às vezes a PM traz pessoas com uma carga gigantesca de droga. Às vezes a pessoa chega apresentando pessoas, a PM chega apresentando pessoas com arma. Às vezes a gente tem que dar apoio para a PM, como aconteceu ontem mesmo. Eu tive que pegar meus investigadores e dar um apoio numa situação. Então, assim, é um ambiente que toda hora ele vai te colocar em situações das mais variáveis possíveis. Estupro. Às vezes vai chegar uma pessoa para registrar um boletim de ocorrência de um estupro que acabou de acontecer de uma criança. E aí a criança está no hospital, às vezes veio a óbito. São a gama de acontecimentos que você pode pegar é gigantesca. Então você também tem que ter um preparo emocional grande, de não se deixar envolver tanto. Também não, às vezes, assim, não acreditar 100% na vítima. Tem muita gente que usa os mecanismos legais para prejudicar outras pessoas. Às vezes tem que ver ambas as partes. Tem que ter muito traquejo. A gente não pode nem muito para o mar e nem muito para a terra. A gente tem que sempre se equilibrando ali para não pirar. Senão a gente entra em curto-circuito. Perfeito. Esse ponto das competências emocionais, ele é essencial, né? Eu sempre comento isso aqui em todas as lives, eu repito até porque sempre tem pessoas diferentes aqui assistindo, mas 9 em cada 10 pessoas que são demitidas, normalmente é por falta de habilidades comportamentais, né? Então, falta de competências emocionais. Muitas vezes a pessoa não sabe lidar, a pessoa não tem empatia, não sabe falar, não sabe se expressar. Enfim, de diversos tipos de problema comportamentais. Então, muitas vezes a pessoa não falta habilidade técnica, ela até sabe a parte técnica, mas o traquejo, o equilíbrio, que nem você comentou, nem muito lá, nem muito cá, muitas vezes atrapalha as pessoas. Então, essa questão de desenvolver, né, inteligência emocional é muito, muito importante. Gessé, com cerca de quantas pessoas que você trabalha normalmente? Na minha equipe, na minha semana, eu tenho 2 investigadores e um escrivão. Aí também tem uma administrativa, que é a pessoa que fica registrando o boletim de ocorrência, e tem umas serviços gerais. Então, daí somos 3, 4, 5, 6. Somos 6. E tem o pessoal da outra equipe também, que eu tenho contato de vez em quando. Eles são mais 6. Entendeu? Então, mais ou menos 12 pessoas. E como que você considera o seu relacionamento com essas pessoas? Olha, é um relacionamento que está sendo construído ainda, até porque eu cheguei recentemente, como eu te falei. Eu estou me dando bem com eles, trabalhando bastante também com a ajuda deles, porque eles querem trabalhar, eles estão me ajudando bastante, eu ajudo eles também na medida do possível, no que eu posso, porque a cidade aqui ela tem muitos pontos que a gente precisa melhorar se tratando de criminalidade. Então eles estão me ajudando bastante e eu ajudando eles para a gente junto conseguir trabalhar. E a relação tem sido muito boa, eu tenho me dado bem com eles. E eu tento ver o melhor das pessoas. Ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem seus traços ali que precisam ser melhorados, mas isso é aos poucos. A gente não pode chegar já com o pé na porta, querendo mudar tudo de uma hora para outra, até porque são servidores públicos, né? Não são pessoas que foram colocadas aqui de graça, passaram no concurso, têm sua história. Então, o servidor público, principalmente, você tem que saber lidar. Desde que você seja hierarquicamente superior, então você lidar ali na camaradagem, na amizade, e vai aos poucos ali ajustando ao que você quer. Mas a relação, no geral, eu considero muito boa. Você considera, então, que vocês têm uma certa cultura de feedback dentro da delegacia? Cultura de quê? Uma cultura de feedback, né? De retorno, de estar sempre ali passando, ó, isso aqui pode melhorar, não pode, enfim. Sim, considero. Legal.
Isso é importante também, né? Porque às vezes a pessoa ela fica insatisfeita, ela acha ruim, não gosta da postura, mas não passa isso para a pessoa, né? E aí começa a implicar, começa a passar serviço a mais, fazer uma coisa ali, e a pessoa fica meio na mão, né? Principalmente no serviço público, nem você comentou, a pessoa, ela tá ali, vai ter que conviver com ela. Exatamente. Exatamente. Em termos de expectativas, quais expectativas que você tinha com relação ao seu cargo, né, sua profissão, e se mostraram reais, assim? Expectativas que eu tinha sobre o cargo, essa questão da rotina policial, que a gente sabe que ela é natural do cargo, né? Porque é um cargo policial. Essa rotina de flexibilidade, de fazer várias coisas diferentes, de viver várias experiências diferentes. Isso foi uma coisa que foi atendida, foi uma expectativa que foi atendida. A expectativa da dificuldade também foi atendida. Eu sabia que não ia ser fácil. Não é fácil. Já Nem espero. foi, já esperava. Nem foi fácil, nem é e nem vai ser. Uhum. Nunca. Mas expectativa não atendida, não consigo pensar agora no momento. É só o que eu te falei das prerrogativas. Eu considero que seria uma melhoria para o cargo. Sim. Precisa. Só que isso não está ao meu alcance. Eu tenho que trabalhar do jeito que o cargo é hoje. Mas é uma expectativa. Eu esperava assim, até uma autonomia maior. Mas essa falta de autonomia, digamos assim, uma autonomia mitigada, uma autonomia temperada, digamos assim, é uma coisa do cargo mesmo. Então não chegou a me frustrar, não chegou a me desanimar e nem chegou a quebrar minha expectativa. É só uma peculiaridade que eu tenho que entender que existe e viver com ela. É isso. Existe, poderia melhorar, mas já sabia que onde estava pisando, né? Qual foi o maior aprendizado que você teve até hoje, Gessé? Você fala dentro do cargo? Dentro do cargo. Saber viver sem uma rotina. Porque eu sou uma pessoa muito de rotina. E o cargo de delegado, ele quebra. Mas assim, a rotina que eu digo no dia a dia tem um padrão. Tem um padrão de horários e tal. E dentro do cargo aqui de delegado, isso mudou muito. Na aeronáutica eu tinha minha rotina de expediente, né? Às vezes eu fazia atividades diferentes, como eu falei, e eu gostava muito disso. Só que eram coisas pontuais. O cargo de delegado, não, ele é todo dia uma rotina diferente, muda, e às vezes isso impacta a sua rotina, seu horário de acordar, seu horário de dormir, o seu horário de descanso, às vezes não vai ter o descanso. Então, isso foi um aprendizado que eu ainda estou aprendendo. Eu não aprendi 100% não, mas eu estou me adaptando. É como eu te falei, esse negócio assim, você pensou em desistir? Não, nunca pensei em desistir. Mas às vezes você encontra dificuldade, até você superar essa dificuldade, você vai sofrer um pouco. Aí você supera. Todo mundo consegue superar. Eu estou nessa fase. Assim, já subi a ladeira, agora estou descendo, já estou me adaptando. Vai melhorar. E como que você considera que você busca esse equilíbrio, né, entre vida pessoal e a vida profissional? Como que você faz isso aí? O equilíbrio. Assim, mas você fala em que sentido? Você considera que você tem um certo equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Você fala em separar as duas coisas, assim? Você consegue, eu digo assim, girar os pratinhos, né? Você comentou que você, poxa, eu quero ser um excelente delegado, eu quero ser um excelente profissional. Então, eu vou fazer relatório, mesmo que esteja na minha folga, eu vou fazer, né? Eu vou cumprir aquilo ali. Então, você busca não deixar cair aqueles pratinhos. E na sua vida pessoal, assim, você considera também que você tem conseguido fazer isso? Entendi. Olha, tenho focado nisso. Tenho focado nisso. Até porque, assim, a nossa vida, ela tem várias áreas. Ela tem a área sentimental, área profissional, área financeira, área espiritual, área social, área da saúde. Tem várias coisas que a nossa vida, você tem que aprender a equilibrar isso tudo. Né? Agora eu entendi o seu ponto. E eu tenho me esforçado nesse sentido. Lógico, eu estou dando uma atenção, às vezes, até maior para o meu trabalho, até porque eu quero ser um bom profissional e eu também estou em estágio probatório, isso demanda mais de mim. Claro. Então, tendo que focar mais, mas eu sempre quero manter ali também a convivência com a minha esposa, a convivência com a minha família, ainda que eu esteja longe, eu tento dar uma ligada, mandar uma mensagem, conversar um pouco, interagir. Parte da atividade física. Inclusive, eu tenho até cronogramas diários do que eu vou fazer, do que eu tenho que cumprir naquele dia. Ou, tipo assim, tô há muito tempo sem fazer atividade física, amanhã eu tenho que fazer atividade física.
tô há muito tempo sem sair, sem ver o pessoal, sem me divertir um pouco. Tenho que fazer isso amanhã. Ah, tô precisando desenvolver minha parte financeira. Não tô gastando meu dinheiro bem. Tenho que estudar isso. Aí eu vou e estudo. Tenho que ler sobre espiritualidade. Focar um pouquinho mais na vida espiritual. Aí eu faço isso. Só que o nosso tempo ele é muito reduzido. A gente vai tentando ali administrar e se equilibrar. Mas eu falo isso para os meus clientes, Gessé. O 10 a gente não consegue em tudo todos os dias perfeitamente. Isso daí é uma ilusão, né? Somos seres humanos. Mas é justamente essa ideia de equilíbrio que às vezes as pessoas falam, equilíbrio não existe e tal. Mas é só essa ideia dessa intenção, né? Então, poxa, eu sei que o meu financeiro não tá legal, eu posso gastar melhor, eu posso entender melhor. Então, eu vou ler um livro, vou estudar, eu vou fazer um curso, né? Então, você buscar soluções dentro daquele problema que você está identificando no momento. Isso é buscar o equilíbrio, né? Não é que você vai viver o 10 perfeitamente todos os dias e vai estar convivendo com amigos, ligando para os pais, todos os dias atividade física full e tal e tal. Não tem como. Como a gente falou, o tempo é limitado, é escasso, né? Então é justamente isso, assim. É muito legal essa sua ideia de que, poxa, meu relacionamento, eu tento buscar ali, dar o melhor, meus amigos, não tá legal, deixa eu dar uma saída pelo menos. E é isso, né? Que conselho, Gessé, que na última pergunta já, né? Foi muito boa essa live, adorei. Que conselhos que você daria para as pessoas que estão nessa jornada para serem delegados? Então, a pessoa está estudando, ou a pessoa está na faculdade, já está pensando lá na frente, que nem você fez, né? Que conselhos que você daria para essas pessoas? Não só para essas pessoas que estudam para delegado, mas para as pessoas que estão estudando para concurso em geral, ou que estão com grandes objetivos na vida, seja empreender, seja, sei lá, coisas que demandam muito de você. Aprenda a sofrer. Você vai sofrer. O sofrimento, a gente assim, né? Eu já não penso mais assim, mas senso comum, né? As pessoas costumam pensar que a vida vai ser perfeita, vai ser só alegria, vai ser só um momento bom. As pessoas iniciam os projetos, o projeto inicia muito bonito, todo idealizado, tudo direitinho. Aí quando chega um pouquinho mais para frente, já começa tudo a desandar, não conseguiu fazer o que queria, já desanima, já pensa em desistir. Então, assim, aprenda a sofrer. O sofrimento ele é inerente à vida. A gente não vai ter só alegria na vida. Então, quando você estabelece um objetivo muito grande, um objetivo muito grandioso para a sua vida, o esforço que você vai ter que dispensar para atingir esse objetivo, ele é proporcional. E vai te causar sofrimento. Porque dormir pouco, você sofre quando você dorme pouco. Quando você diminui a sua atividade social, você sofre. Quando você deixa de praticar atividade física com a regularidade que você gostaria, você vai sofrer. Então, assim, não é deixando dramática a coisa, mas é porque, assim, é uma realidade. Se você conversar com um concurseiro, você vai ver que é uma pessoa que leva uma rotina muito pesada. Muito pesada. Eu passei por isso em muitos anos da minha vida. Só que isso passa. Tudo vai passar. Bom ou ruim, tudo vai passar. Então, tá querendo estabelecer essa meta? Não, vai demorar 5 anos, 6 anos, eu não sou nem formado em Direito, nem comecei o curso de Direito. Eu pensei isso em 2015. Quando eu fui começar o curso de Direito, eu pensei isso. Eu pensei assim, cara, eu já tenho 24 para 25 anos. Vou fazer um curso de Direito, vai ser pelo menos 5 anos. Só que tem aquele clichê, né, que fala que o tempo, ele vai passar de qualquer forma. Mas é exatamente. Pois é. Você sorrindo, ou você sério, ou você chorando, o tempo ele está passando. Então é melhor que o tempo passe com você se dedicando a uma coisa que vai trazer satisfação para a sua vida, vai trazer alegria, ainda que demore. O tempo ele vai passar, então fique firme no seu objetivo, que uma hora você vai chegar lá. É só você fazer a sua estratégia e ir se adaptando. Na hora que pensar em desistir, não desista. E siga o seu caminho que você vai conseguir chegar lá. Perfeito, perfeito. Isso que você trouxe é resiliência, né? Essa ideia também até de antifragilidade, que agora está mais em vigor, né? É justamente você entender que a vida, ela é sofrimento, você vai passar pelas dificuldades, e às vezes as pessoas falam assim, eles estão vendendo a ideia de que tem que amar o processo, amar a jornada. Mas se você não gostar daquele dia a dia, aprender a lidar com aquele dia a dia, vai ser muito pior. Exatamente, né? Vai ser muito pior, você vai levar de uma forma muito mais pesada e provavelmente vai desistir. Tem muito mais chance de você desistir. Então, focar com certeza no objetivo,
mas sabendo que a realidade é aquela dali. Então faz parte, vai sofrer, não é fácil, é difícil mesmo. E não é só você que está passando por isso. Tem aqui o Gessé para testemunhar que já passei, vai passar uma hora, as coisas vão melhorar, não é mesmo? Vale a pena. Vale a pena, não vale? Gessé, muito obrigada por essa live, pelo seu tempo disponibilizado aqui novamente. Eu falo, né? O tempo é uma moeda muito valiosa e eu sei que o seu tempo aí é escasso, então obrigada por você ter parado aí o seu tempo para poder conversar aqui com a gente, trazer sobre a carreira de delegado. Pessoal que não conseguiu acompanhar a live na íntegra ou então quer assistir novamente, se inscreva no meu canal do YouTube, Bárbara Andretti, assim como está aqui no meu Instagram. Lá você vai ter acesso a todas as lives, todas as entrevistas que eu faço, inclusive essa daqui. Em breve ela vai estar disponibilizada por lá. E se você está aí pensando, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer profissionalmente, eu olho para as pessoas, admiro, mas eu não sei o que eu quero para mim, muitas vezes eu começo a estudar, desisto, né? Então te falta autoconhecimento, te falta inteligência emocional, e eu posso te ajudar nesse processo, então manda um direct para mim, que a gente pode conversar. Perfeito? A verdade é uma escolha, se abdicar, precisa plantar para colher, com certeza. A gente não colhe, planta, né? Oi? Irmão. Ah, tá vendo só que legal? Muito bom ter a família assistindo também, né, Gessé? Legal. Pessoal, muito obrigada a todos. Gessé, muito obrigada novamente. E contem comigo. Alguém precisando, é só chamar. Valeu, boa noite. Boa noite. Tchau.